É isso aí, galera. Estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. E o nosso convidado super especial hoje é o seu João Batista. É Tudo isso bem? aí, tudo bem, cara, né? Eu vou falar, é o mesmo que eu sempre falo, né? Essa questão de João Batista, eu penso que eu tenho 180 anos. Mas só parece, João, né? só João, o que tá veio bom. primeiro, o AC veio antes de Cristo. Antes de Cristo. É bom que você vai falar bem de aliança, Vou né, falar, cara? Você cara. conhece o negócio a Me chamou fundo. de velho, me chamou de velho, eu entendi, né? Mas eu vou relevar. Já viveu o Vou ficar negócio, com o já João só, né? arrisca. Beleza. Esse aqui é o pessoal do setor São Francisco, Isso. aqui de Goiânia, o pessoal do Sexta Jovem não conhece, nem Não, Coimbra também. nem um pouco, né? Não sabem quem que é essa Prazer, peça tá? rara. Tô solteiro. Olha aí. Tô Tá solteiro. Até o merchan aqui já. Aproveitando que você tá solteiro e solteiro precisa de uma coisa fantástica que se chama oração. Estamos aqui no mesmo projeto, tá? Nós temos, inclusive, uma tradição aqui do nosso podcast que o convidado sempre faz a oração inicial pra gente. Opa, vamos lá então. Vamos lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado pelo recapitular dessa lição. Que o Senhor possa iluminar nossa mente agora, Senhor. Nos conceda o Teu Espírito Santo e que nesse momento todo o que a gente acha, o nosso eu, o achismo, saia de cena e que a iluminação do alto venha sobre nós. Permaneça conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá. Cara, então, a gente já deu um pequeno spoiler dessa lição. Pra quem já acompanha o podcast há muito tempo, sabe que nós recapitulamos sempre a lição jovem que fala sobre a aliança, que é algo que veio batendo na tecla. E essa tecla de marfim desse piano já está funda, né? Acho que tá tão batendo que eu vi até uma tirinha no Instagram esse dia pra trás. O cara falando lá, pegou a lição jovem, né? Tem uma aliança. Nossa, tem uma aliança. Nunca bordado na lição jovem. Aí no finalzinho tava o pica-pau arrancando os cabelos. Eu não aguento. Eu vi essa também, muito massa. O Acho que pessoal não perde. essa lição ela tem tirado o sono de muitos, né? Que não tem verdade. entendido. Exatamente. E chega lá, quando você fala, alguém comenta, todo mundo calado na sala. Pois é, e eu acho uma lição fantástica, principalmente para nós, adventista. Para quem não é adventista, é bom para você conhecer, é fantástico. Para todo mundo. E para nós também, que éramos conhecidos como povo da Bíblia, que devemos resgatar esse título novamente, né? E ela vem justamente para isso. É um tema realmente complexo, mas muitas vezes tinha muita gente que não sabia explicar. Por que você é adventista? Por que você não trabalha no sábado? Ah, porque minha igreja não deixa. É bem mais fácil dizer isso, né? Pastor da minha igreja não Pastor deixa. Derli, ele olha... Nossa, ele vai olhar com uma cara fulminante. Nossa, misericórdia. Mas isso é importante para a juventude, o seguinte, acho que a gente precisa aprofundar nossos conhecimentos. Claro. Eu lembro quando eu entrei na igreja, assim, o jovem era muito ali, esperto em questão do conhecimento com a palavra. Então, hoje, assim, o jovem não quer mais aprofundar e acaba que fica muito raso o conhecimento. Isso é um problema da sociedade, né? sociedade, É o não que quer dizem, mais. um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Tudo que for muito ler, não quero. Tudo que for para ler muito, ter que forçar Isso, muito a tem que mente, pensar eu não muito, quero. chega a Tem que pensar. feder cabelo queimado aqui. Isso é verdade, cara. E ela começa com uma tirinha que é fantástica. Olha, eu acho que essa não pode começar da esquerda para a direita, como é o nosso costume ocidental. Tem que começar do meio, aí vai para a esquerda e vai para a direita. Tem um carinha no meio que ele tá segurando dois quadros. No caso para mim, a esquerda, né? Porque eu tô vendo. Aí tem um cordeirinho num como é que chama isso aqui? Holocausto? É um holocausto, mas o cordeirinho tá vivo. Ele Sacrifício, tá no caso. o altar, tá no altar altar. aqui o cordeirinho. E do lado, meu lado direito, tá Jesus crucificado na cruz. E tem uma placa dizendo assim: o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, que é um texto de Apocalipse 13:8. Cara, eu acho fantástico. A gente até comentava antes de começar o podcast, essa tirinha praticamente, ela veio para resumir a lição. E é o que a gente falou, né? Agora eles põem figura para ficar mais fácil. Vai ver o que é que os meus desenha, jovens não isso estão entendendo. Agora eu vou pintar, vou desenhar, né? Vou Desenhar pintar. agora. Agora não pode dizer que não tem figura na lição, né? Quem só lê livro de figura, tá aqui. Tá certinho, agora só falta pintar, entendi. Pronto. Mas eu acho que dá até pro jovem quando tá entediado, esses meninos Colorir têm muito aqui. TDAH. Eu acho que as meninas fazem mais isso, Colorir né? com lápis de Vai cor, colorir né? mais Tirar o e tal, estresse. colocar alguma coisa anotada, né? É isso. Mas enfim, o foco eu acho que essa tirinha ela resume claramente o que a gente vem falando sobre esse contexto de aliança. Porque o cordeiro representava Cristo crucificado. E hoje, aí a gente fala, aliança histórica, aliança não sei o que e tal. E aí tem muita gente que usava esse contexto da antiga aliança, do ritual sacrificial, para dizer que os 10 mandamentos, inclusive o sábado, né, porque ele é o foco para o pessoal dizer que os 10 mandamentos não valia mais, para poder tentar fazer
achar um argumento furtivo para se desviar disso aí, né? E a gente viu que, até agora, o resumão da lição, que a aliança é a mesma, tinha o mesmo DNA, Deus é o mesmo, e Deus ia renovando por sua eterna misericórdia, infinita misericórdia, renovando cada dia com o ser humano, porque fez com Adão, Adão caiu, fez com Abraão, Abraão morreu, fez com o povo de Israel, um povo inteiro também quebrou a aliança, né? E aí, de repente, a aliança se cumpre em Jesus Cristo e está cá para nós hoje, né? Olha que coisa fantástica. E sabe o que é interessante, pegando essa linha de raciocínio sua? Se você pega a tirinha aqui, você vai analisar o que o autor ele quis transmitir, você vê pelo próprio desenho aqui do bonequinho, do carinha. Né? Você vê que ele tem um semblante de contentamento. Você não vê que ele está entre as duas figuras, tipo assim, essa está invalidada, estou feliz por essa não existe mais. Então você percebe que ele está contente pelas duas situações. Então a gente percebe que é uma continuidade e não algo que foi anulado, isso aqui me deixa contente, isso aqui não é mais importante. Então você percebe que isso aqui é o início, foi importante essa base do início, então teve todo o percurso do povo, teve uns que se desviaram, a aliança não deu certo, Deus fez novamente, e aí você vê que o povo desvia e aí continua com Cristo. Então você vê que a figura ela ilustra muito bem, você vê pela face contente do bonequinho. Então você percebe que ele está falando assim, olha, isso aqui é uma continuidade. Não é que Deus falou assim, isso aqui do passado está tudo anulado e agora só o novo. Não, é a continuidade. É por isso que fala, Bíblia tem que ter início e fim. Não tem como você pegar Gênesis, vai lá para o final e anula todo o processo que teve dessa jornada de aliança de Deus com o seu povo. Então, e é o que a maioria da galera fala também, né? Que depois da morte de Jesus, depois que Jesus veio, acabou o Antigo Testamento. Não existe isso, né? Até porque a lição é bem clara ao falar aqui que como se o Antigo Testamento falasse de uma coisa diferente, né? Ele não falava de Jesus. As alianças, elas compartilham o mesmo DNA, né? Então é bem mais do que óbvio que não se anulou nada aqui. Não. Né? Então domingo já entra com o título sugestivo, dizendo assim, tornando antiquada a primeira. O texto base dessa lição, vale a pena a gente ressaltar, está em Hebreus 8. Na verdade, capítulo 8 até o capítulo 11, se não me engano. Né? E o texto base de cara aqui é 8, 1 a 13. Isso. É Paulo, mais uma vez, né? Falando sobre essa questão da aliança, do véu que se rasgou no templo. A gente já viu, inclusive, isso aqui lá na lição 2 e lição 3, né? Que a gente falou que tem o mesmo DNA e tal, não vamos repetir isso. Mas eu queria ler esse primeiro parágrafo aqui de domingo, que eu achei muito interessante. Fala assim, ó. Como já vimos, a maioria dos estudiosos atribui características negativas à antiga aliança histórica do Sinai. E essa interpretação é um dos principais argumentos contra a validade da observância do sábado na época do Novo Testamento. Mas essa interpretação contradiz o ensino bíblico de que a aliança do Sinai e a nova aliança histórica compartilham o mesmo DNA espiritual e contém o mesmo evangelho, que a gente já viu. E, cara, mas você sabia que até nós, adventistas, eu já pensei, assim, de certo modo, que o Deus do Antigo Testamento era um pouco diferente? Eu acho que todo mundo já chegou a pensar nisso, porque quando a gente via a história, eu não sei se foi o nosso contexto catequizado, né, que a gente veio de uma sociedade catequizada, isso não tem como negar, de um Deus tirano do Antigo Testamento, e de repente... Eu já comentei aqui, que de repente Deus, e ele vivia só no céu, sentado no seu trono, e ele, sabe, aquele que vê só de vez em quando de relance, então, escreveu, não leu, o raio comeu, a terra abria e o cara caía para dentro. Era basicamente isso. E aí, você não podia nem ver Deus, porque senão morria. E de repente Deus vem em pessoa, aí ele vem, passa pela terra como ser humano, pobre, perde pai, e sofre, aí de repente ele percebe que o ser humano é muito sofredor, e agora nós, através desse reconhecimento que ele teve experiencial, nós podemos ser um pouco mais malandros, digamos assim, né? Mas esse é o contexto. Não é que nós deveríamos ser menos santos, que nós queremos ser um pouco mais malandros, né? Que agora nós, tipo assim, não, eu vou lá fazer a prova no sábado desse concurso, mas eu peço perdão à noite, tá tudo certo. Agora aquele negócio de justificar o pecado, né? Isso. Tudo muito pela graça, né? Isso, exatamente. Usa o contexto da graça para fazer libertinagem. Exatamente. Eu acho que esse exemplo que você pega vai muito... vamos pensar nos nossos pais e nossos avós. A criação deles para hoje, a forma que os filhos são educados, é um pouco como se fosse esse Deus
e esse Cristo no Novo Testamento. Os filhos eram tratados de outra forma. Você vê que um jovem ele não passava, né, numa sala onde tinha adultos conversando, que senão, né, os pais eram muito rígidos, não pedia comida numa casa de alguém e tal. E quando você vem para essa nova geração, você vê que tudo é muito liberal. Às vezes tem uma roda de adulto ali, a criança passa e tá tudo bem. É normal. Bateu na cara da mãe. Não sei se vocês viram um vídeo aí, tem uma criança batendo no rosto da sua mãe e ali o pessoal acha um absurdo filhinho. Aquilo, né? Então a gente pode comparar um pouco. É como se nesse Velho Testamento é um Deus muito severo, um Deus que castiga tudo, e nesse novo você pode fazer tudo, que sempre o perdão é muito fácil. É basicamente resumindo sobre isso. E eles pegam essa parte do versículo aí do 11, o 13, pulando lá para o 13, é onde as pessoas pegam muito isolado. Mas foi tudo anulado, já não condiz mais, o sábado passou. Só que quando a gente aprofunda o conhecimento e você pega todo um processo histórico, você vê que ele não estava falando sobre isso. Ele estava se referindo aos processos rituais daquela época, que hoje já não é mais necessário. Porque, olha só, para a gente esclarecer bem aqui, Hebreus 8,13, que o João comentou, diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, por isso do título. Sim. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Misericórdia, hein, João? Você falou o negócio de idade, né? Eu também não estou mais tão novo assim, né? Misericórdia, Senhor. Mas eu acho que como ser humano aqui vamos revelar as idades. Todo mundo muito novo aqui nessa mesa. Aqui. Mas, enfim, esse contexto não é sobre a lei. Não. A gente já falou sobre isso. Entendeu? Por que voltando lá na tirinha, por que a tirinha tinha lá o cordeiro em cima do altar? Porque assim quando o homem pecou, Jesus veio, Deus, é o mesmo, sempre vai ser, e ele falou para Adão, Adão, olha o seguinte, esse cordeirinho aqui vai ter que ser morto, e assim, seguir todo esse ritual, e isso aqui simboliza que um dia o cordeiro de Deus, que sem mancha, sem pecado, que representa a mim, vou ter que vir morrer por você, vou ter que vir pagar sua conta aqui que você deixou pendurada. É basicamente isso. E quando Jesus vem, e para que a gente ia continuar fazendo essa representação? Se não já tem foi necessidade, né? Não tem por que fazer isso. O preço já foi pago. E se assim, tem hora que assim, acho que meu povo perece por falta de conhecimento. Isso. Eu acho que quando você aprofunda o conhecimento, você percebe que em momento algum ele fala assim, olha, os mandamentos foi anulado, a lei foi quebrada. Só que alguns ritos, por que hoje continuar matando o cordeiro? Já foi cumprido, né? Chegando até você e confessando os meus pecados para você, se eu tenho uma ligação direta. Isso, a lição traz muito essa questão do sistema do santuário, né? Santuário. Até, isso é um tema que muitas denominações por aí, elas não levam tão a sério, mas o santuário é uma representação fantástica para nós entendermos coisas, inclusive de Daniel e Apocalipse. Sim. E aqui fala para nós que quando Moisés recebe a revelação para construir o santuário na terra, ele claramente recebe uma mensagem dizendo que era para fazer a sombra do que ele viu lá no céu. Olha só que fantástico. Então significa o quê? Que tudo que era feito aqui, o sistema sacerdotal, que você... Era assim, funcionava assim para você que não conhece nada. Lá no começo, simplesmente, quando o pai da família, o provedor, era uma família patriarcal, sim, instituída por Deus, o pai da família, ele sacrificava em prol da família. Então, ele era o sacerdote da família, assim, na era de Abraão, e enfim. Quando foi organizada a sociedade que representava Deus, que foi o povo, a geração de Abraão, o povo de Israel, por isso que leva esse nome, né, por causa de Israel, Jacó e tal. Então, Deus passou algumas leis explícitas, como ia funcionar todos esses ritos, inclusive a construção, primeiro, de uma tenda, que era esse santuário, né, que andava no meio do povo, no deserto, assim que eles saíram do Egito. Passou um tempo lá, Deus falou, constrói assim, eles construíram, encarregaram muito tempo isso, mesmo depois de nação instalada geograficamente, eles ainda tinham o tabernáculo. Só em Salomão que Deus passou também novamente para construir o prédio. Tudo foi Deus passou. Até aqui, ó. Deus era o Duane, alô Duane, que faz projeto de arquitetura. Deus mandou o PDF lá, o DWG pronto. Execute. Mandou o DWG pronto. Falou aqui, ó, executa igual, aí. Né? Exatamente. Entendeu? E tinha que ser igualzinho, porque esse aqui se ficasse a parede mais ou menos.
Aí a coisa pegava, né? Ia ser bom. Mas o Espírito Santo ajudava e ficava tudo igual. Beleza, igual a nossa construção lá. Igual a nossa, que a gente tá construindo a Igreja Central que tá ficando massa. Você que é de outro lugar aí, quando você vir pra Goiânia, passa lá no centro. E você que tá vendo esse podcast agora, abre a sua carteira e já ajuda na construção também. Vai lá e doe. Né? Faz o Pix aí, ó. Só mandar aí no comentário que o pessoal aqui é rápido pra responder quando é pra receber Pix. Vamos lá. Tô brincando, mas enfim. Todo o projeto do santuário ele era uma representação do que ocorre no céu. Inclusive, nós vamos entender mais pra frente, não nesse contexto da lição, mas paralelo a isso, o que ocorreu em 1844, quando esse tema era estudado e os estudiosos, né, eles se confundiram, Focaram, né, com a volta de Jesus, sendo que Deus estava fazendo uma mudança, né? Uma transição. Ele estava mediando no lugar santo e passando para o lugar santíssimo. Que isso é um contexto histórico profético que vai lá já para Apocalipse e Daniel, que define os fatos do fim do mundo e tal. Beleza. Fim dos tempos. E, na verdade, não é o fim do tempo, é o recomeço do mundo. Olha só que maravilha, né? O nosso Apocalipse, na verdade, é recomeço. Enfim, toda essa questão, ela apontava para Jesus, que um dia ia se cumprir e tal. E hoje Jesus, ele em pessoa é o nosso sumo sacerdote, que era o papel ocupado pelos levitas no templo, mediando por nós diretamente, né? E esse contexto de mediando por nós, não é aquele contexto catequético que nós, às vezes... lembra daquele filme Alto da Compadecida? Sim, sim. Que lá tem um quadro fantástico disso, que todo mundo lá peca, o bom, o ruim, o mal, o avarento tem lá, vai pro... Misericórdia. Aí eles... né, na mesma hora, Jesus aparece e fala, ó, realmente... não, beleza, ele dá uma sentença, aí, não, vai pro inferno. Mas de repente ele fala, não, mas... você sofreu e não sei o quê, e pá, tem um outro negócio ali meio... Quem é de família católica sabe muito bem o que é isso, né? Quem cresceu numa família católica... Entendeu? E, na verdade, nós temos culturalmente muito arraigado isso, né? É do Brasil, então, nós não entendemos direito como é essa mediação de Cristo. Na verdade, foi assim. Nós pecamos e merecemos a morte. Então, se não tivesse plano da salvação e redenção, automaticamente, não sei nem para que nascia, só para sofrer e morrer, pronto, acabou. Mas Jesus veio e pagou o preço. Ele morreu por nós. Então, essa é a mediação. Ele pagou o preço. Então, a partir do momento que você aceita o cheque de Jesus para pagar a conta, então significa o quê? Né? Que você, né, baseado no que ele já pagou, você pode se valer do que ele já pagou. Sabe quando a gente... Sim. Por exemplo, você pega... com o fiador, né? Ele foi o fiador da nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida já. Exatamente. Entendeu? Agora, o que acontece é que muita gente não se vale disso, né? E outra, tem umas condições para você realmente se valer disso. E o pior é que Satanás bate lá naquelas condições, porque a salvação é condicional, sempre sai foi. do ponto fraco, né? Vai em cima. Isso. Ele E aí sabe fica muito bem arrumando onde trabalhar, argumento né? para desculpa para poder invalidar. Né? Ele pega, às vezes, bons argumentos misturado no meio da mentira, aí uma meia verdade e uma completa mentira. E pronto, acabou. Mas isso acontece bastante, Leandro. Isso é porque eu já vi, não vou falar que isso é Satanás, não, mas parte da interpretação bíblica também. Às vezes, ele consegue provar isso com versículos bíblicos, com trechos bíblicos. Então, fora de contexto, né? Isso. Esse É 13 Porque, aí, exatamente. mal colocado. Isso, esse é o texto. Então, também. assim, Um pra dos. te passar aquela confiança de que, cara, tá na Bíblia, entendeu? Se pega um trechinho resumido ali, mostra pra você, faz todo um contexto errado sobre a coisa e você acredita. Sim. Entendeu? Por falta de fundamento de conhecimento. Exatamente, por falta de ler. Só que se você pegar todo o contexto histórico, ler, estudar, entender, você vai ver que é outra coisa. E você vê também que até no Novo Testamento, Cristo ele deixa muito assim, bem aberto. Né? Ele falou, isso aqui é a continuidade e é como se fosse a afirmação de tudo que foi falado. Por isso que quando fala aliança permanente, a gente entende o quê? Porque agora realmente ela se concretizou.
Desde que Moisés ali com o povo, que o povo se rebela, né, no Egito e se distancia novamente da presença de Deus. Então, todo momento Deus fazia uma aliança. Você vê que Moisés chega um momento ali que ele pega ali a tábua dos 10 mandamentos, ele quebra. Então, assim, revoltado. Imagina Moisés, imagina o coração de Deus, né, com esse povo. Então, agora é uma aliança permanente. Por quê? Porque agora Cristo já veio, já pagou o preço. Não vai ter outro momento. Não tem que ser feita essa aliança, novamente uma aliança que está, de certa forma, passando, e aí Cristo vai vir novamente e vai fazer uma nova aliança. Não, a aliança já foi feita e agora é permanente. Ele já pagou o preço, ele já morreu na cruz do Calvário, então assim, não tem por que eu matar o cordeiro, não tem por que eu chamar um sacerdote, alguém, para eu orar de certa forma indireta, porque isso tudo já passou. Mas em questão do sábado, é tanto que você vê que lá no Novo Testamento ele não fala de cordeiro, mas ele fala do quê? Ele fala do sábado. Então você vê que é uma continuidade. Então, se fosse uma coisa que não fosse importante, ele não mencionaria mais. E você vê que em todos os momentos ele vem, ele fala sobre a importância do sábado. Jesus no dia de sábado, ele ia na sinagoga e tal. Cordeiro já não tem mais esse assunto, porque o cordeiro já estava ali. E era isso que ele queria entender e que Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Porque a gente vê a paciência de Deus, assim, ele trabalha de forma... muito misteriosa. Ele vai deixando coisas assim, você tem que ir pegando. É a forma do ser humano ter a oportunidade de escolher. Você Nós tem que não conseguimos pensar entender nem a bondade de Deus e a bondade. misericórdia para nós, né? Porque nós vivemos errando e Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nos salvarmos, né? O povo de Israel sempre saindo do Egito, né? A gente é sempre o mesmo povo. É isso. Deu um espaço para o nosso pastor sair de bezerro cena. de ouro. A gente faz um bezerro de ouro, né, pastor Derli? Eita. Que só no bezerro de ouro aqui. Deus, misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Cara, E uma prova também dessa, que é a aliança permanente, Deus deixa muito bem claro também na Bíblia que ele escreveu as leis, né? Que o pessoal fala que a aliança do Sinai ali é baseada nas leis, né? Então, ele escreveu essas leis no nosso coração, cara. Sim. Uma vez escrito no nosso coração, quem é que apaga, né? Então, é permanente, é uma aliança que veio para ficar. Deus reforçou ela na morte na cruz, que ele já pagou o preço pela gente, e ainda escreveu as leis que estão lá na primeira aliança, naquela aliança do Sinai, que fala dos 10 mandamentos em nosso coração. Então, é verdade. Não tem como você pegar isso e apagar. Não tem, cara. Não tem. Não tem como eu eliminar a primeira aliança dizendo que as leis não se valem mais. Porque ela está escrita no nosso coração. E o mais não tem como você falar isso que não está... E o mais interessante é que, assim, a gente respeita tudo. Não pode matar, fazer mal ao próximo, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode... monte de coisa. Todas as denominações concordam com essa parte. Aí chega no sábado, essa parte não, essa não. Essa aqui não, essa não me convém, né? Cara, eu vi uma tirinha essa semana que me fez pensar muito sobre isso. Tinha 2 caras num self-service. E aí... Um fala assim, eu gosto muito de self-service, você só pega aquilo que você gosta e deixa aquilo que você não gosta. Aí o outro fala assim, tipo a Bíblia? Tipo, basicamente. Cara, eu falei, nossa, porque tipo assim, as promessas de Deus, aquilo que é bom, que você acha bom, que está na sua zona de conforto, beleza, essa eu quero. Mas aquela de se você se comprometer com Deus e confiar nele, porque na verdade... Todo compromisso com Deus, ele não é mau. Ele é um compromisso bom. Ele é para o nosso bem. Deus não precisa de nós, cara. Verdade. Já parou para pensar? Deus não precisa de ser humano. Ele podia fazer quantos seres humanos ele quisesse de novo. Esse aqui bugou, né? Isso acontece demais. Não, deleta esse aqui, tá bugado. Esse aqui deu errado. Não deu muito certo, né? Vamos programar outro. Pronto. Mas, cara, Deus não é assim. Ele criou o ser humano e ele já criou um plano da redenção. E o ser humano fica achando meio de se perder. Enfim. Por que a gente está dizendo isso? Lá na lição de terça eu acho, Hebreus 8. Quando a gente fala de texto sem contexto, Hebreus 8, eu acho que eu vou ter que ler esse texto todo aqui, porque tem gente que eu sei que não vai procurar o texto e vai ficar só ouvindo aqui, mas então eu vou ler. Fala assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Verdadeiro tabernáculo, Senhor erigiu, não o homem. Verdadeiro sacerdote, olha só. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei.
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. De quem que ele está falando aqui? Dos que tinham aqui na terra, né? Arão, enfim, Sim. sumo sacerdote da tribo de Levi aqui, que ministram a sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque agora é o quê? Agora não é mais uma simbologia, agora é a realidade. É a concretização, Concretização, isso. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. Agora aqui vale lembrar o seguinte, sem defeito, não intrinsecamente da aliança, sem defeito para com a nossa parte, que a gente não cumpriu. E Deus teve que renovar. Porque senão, fala, não, beleza, eu fiz aqui o plano da redenção. É igual agora. Só que dessa vez, infelizmente, não vai ter como você, se você perder esse bonde, já era. Porque das outras vezes, Deus falava, ó, aqui, ó, segue aqui. Aí o homem, né, caía. Esquecia, não fazia, não se comprometia, aí Deus vinha lá e renovava, tal. E dessa vez, assim, nós, como está tudo concretizado, nós devemos embarcar nesse bonde, senão a coisa vai ficar feia pro nosso lado. E como? Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até a fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Tá aqui, não estou falando da minha cabeça, tá aqui, tá escrito. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei minhas leis, que o Paulo falou aqui agora há pouco. Também sobre o seu coração os escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e de seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Por que eu li esse textão todo? Porque aqui você vê todo o texto em contexto. Porque se a gente pega 2 versos aqui do início, aqui que fala aqui, Isolado, né? Pronto. Ah, tá vendo aí, ó? Falei. Só lê uma coisa. Não precisa de aliança. A aliança agora vive sob a graça. Essa daí é a aliança antiquada, antiga. Acabou. Né? E aí, na verdade, ele chama de aliança eterna. Exatamente. O próprio texto fala, né? Aliança eterna. Então, se a aliança era eterna, por que tem que fazer uma nova? Não, tem que renovar a aliança eterna. É diferente, né? Renovar por quê? Porque nós não cumprimos, está escrito aqui. Pronto, acabou. E aí muitos ficam focados, quando você pega essa tirinha também, você percebe que o plano da salvação é desde lá da fundação do mundo. Então não é algo... O Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Não é algo assim, tem gente que pensa, não, começou ali quando o povo se rebelou contra Deus. Não, é um plano, Deus é um Deus organizado. Então a gente não deve pensar que Deus criou o ser humano, deu errado. Deixa eu pensar aqui num plano B. Ele já tinha pensado em tudo, é onde muitos pegam texto isolado e falam, então Deus sabia que Lúcifer seria Lúcifer, né? O anjo caído. Deus, ele sabe de tudo, como ele sabe de tudo para a nossa vida. Só que não é tipo assim, o João vai ser obrigatório fazer aquilo, é a gente que escolhe. Então, o plano da salvação é desde o início. Então, é algo que Deus falou assim, agora é o momento de eu confirmar. Isso. Né? O cordeiro foi dado, agora esse cordeiro vai vir pessoalmente. E ele vai confirmar essa aliança. E agora, o complemento dessa aliança agora é o retorno dele. Isso. Ele vai vir buscar os seus que não só guardou essa aliança no coração, mas que entendeu a parte simbólica e a que concretiza ela nos nossos dias e dos nossos antepassados também. É por isso que quem entende o plano da salvação, e a gente falou de Apocalipse, não é o fim do mundo. Na verdade, é só o recomeço do mundo. O recomeço desse mundo que está E é por isso que quando a gente fala na volta de Jesus, muitas vezes, muitas pessoas tinham conotação negativa. E agora o que vai ser? E, na verdade, é uma conotação totalmente positiva, né? Cara,
acabou o Covid, acabou qualquer outro trem que venha da China ou de qualquer outro lugar, né? Acabou pagar boleto. Acabou tudo, né? Acabou essa vida de Aluguel, trabalhar e pagar faculdade, boleto, né? essa, né? Nossa, esse negócio de faculdade, uma vez eu lembro que Misericórdia, eu Senhor. tava atolado de trabalho fazendo TCC, aquela loucura, e de repente vem aqueles vídeos, né? Falando, olha, o decreto dominical saiu. Você fala, é agora. Aí eu recebi isso no WhatsApp, eu falei, aí tinha, acho que era o Bush, ou era não sei quem que era o presidente americano, disse que tava anunciando o decreto dominical. Eu fui ver. Aí a legenda não tinha nada a ver com o que o cara tava falando em inglês. Eu já tava feliz, pensando, não vou precisar mais ir pra faculdade, né? Hoje. Os boletos que estavam acumulados, ele pensou, agora zero. Agora sim, né? Eu tomarei parte nessa herança. Mas essa questão que você fala de fim de mundo, cara, eu acho que o fim já é agora. Isso, nós já estamos para no que é o fim. momento mais delicado que esse que a gente está vivendo. Isso. Talvez a gente está tendo tudo no momento, mas tem muitas famílias por aí que não tem o que comer. Então, o fim a gente está vivendo. Eu vi um vídeo essa semana de um filho, não sei se vocês viram, que enforcou a mãe. Nossa, né? eu não vi isso, não. E assim, o cara depois fica fingindo, não, eu pensei que ela não ia morrer e tal. Falei, cara, é sua mãe, né? O amor Como vai assim, esfriar. né? Então, a gente percebe que toda a forma que Deus atua, a forma que Deus trabalha, essa aliança que ela fez com o ser humano, é porque o ser humano ele esquece. Então, é um lembrete. Por isso que Deus tem que renovar. Isso, você pode fazer um Por teste. isso tá lá, lembra-te. Lá do Lembra-te. mandamento, Lembra-te. Lembra do dia de sábado. Vamos completar. É, basicamente isso. Então, a gente percebe que tudo, Deus ele trabalha de uma forma muito organizada. Então, tá gravado no nosso coração. Tem coisas que a gente faz e a mente fala assim, você não pode fazer isso. Aí tem gente que fala assim, a voz da consciência, né, que falou para mim. Não, querido, é a voz de Deus mesmo, né? A ciência fala que é a voz da consciência, mas é Deus, é o Espírito Santo falando. É o seguinte, eu fiz esse acordo com você, esse é o certo. Porque o fim a gente já tá, não tem como esse mundo ficar pior. Não tem como. Agora é lembrar dessa aliança, entender que ela é permanente e que logo vai vir o início de um novo mundo. Um novo Éden. Isso. E agora não vai ter mais uma aliança 2.0, um renovo 2.0, uma nova simbologia, porque na verdade ela já foi cumprida em Jesus. Sim. Tudo apontava para Jesus. Não que Deus tinha que refazer, não, vou fazer de novo porque essa aqui não deu certo. Era a mesma que ele falava, vou te ensinar como é que cumpre a minha aliança. Porque o fulano aqui, teu bisavô, tataravô, não conseguiu entender. Até que entendeu, ficou uns dias, mas o filho dele foi se perdendo, esqueceu. Então, vou te ensinar como faz de novo. Beleza. Sim. Aí vinha o próximo, olha, vou te ensinar como faz de novo. Então, só que dessa vez agora, tá tudo aqui. A gente já tá... A gente não vive mais a esperança da vinda de Cristo como para morrer pelos nossos pecados e pagar o preço. Por isso que a gente não mata a cordeirinha. É por isso que a parte de quarta fala sobre isso. Né? Sobre quando Jesus morreu que o véu se rasgou de cima a baixo. Então, aqui a gente vê qual foi o que ficou obsoleto. Qual parte das leis ficaram obsoletas? A cerimônia, As né? leis cerimoniais, rituais. Do antigo, né? Imagina, vamos pensar, se Cristo viesse ao mundo sem nenhum tipo de apontamento, tipo, que ele viria. Imagina, só nasceu e aí as pessoas Maria começasse a falar do nada. Olha, esse aqui é Jesus Cristo, me revelou num sonho, não tem nada escrito. Então você percebe que toda essa aliança, todo esse apontamento foi preciso, porque indicaria o Messias. Quando ele veio, você vê que quando João Batista fica sabendo sobre ele, fala, olha, esse eu tenho que me diminuir para que ele cresça. Uhum. Por quê? Porque tudo estava escrito. Então, a aliança não é só para uma aliança de Deus com o povo, mas também é uma preparação de contexto todo histórico para que as gerações após gerações se preparem para a vinda desse Messias. É como, igual, vamos supor que você vai pegar um assunto aí muito importante na época. Você tem que ter coisa fundamentada nele. Escrito, livros, biografia e tal. Para você ter todo um processo de pessoas que viu e foi passando. Imagina se Cristo só viesse. Ele veio e não teve aliança, não teve nenhum profeta que falasse sobre ele. Então, tudo Deus apontava o cordeiro, tudo que o sacerdote fazia ali no santuário, indicava o que o santuário celeste fazia também vinha se planejando. Então, a gente percebe que tudo é indicativo da vinda de Cristo. Agora, não tem mais o que indicar. O preço já foi pago. Nós temos tudo escrito que a gente precisa. Tem gente que fala assim, o que mais que a Bíblia vai trazer? Tudo que era para ser revelado já foi revelado. Agora a gente seguir, porque já foi revelada, a aliança já foi feita e agora vai vir só a confirmação dela em questão de Deus retomar o seu povo de um lugar de onde nunca tinha saído, né? Isso. Cara, é fantástico. Eu acho que, basicamente, eu não tenho o que colocar mais aqui
nesse contexto, porque você, o que todo mundo pode alegar? Ah, mas você está tirando isso da onde? Não, a própria Bíblia já responde isso. O próprio texto, contexto do texto já resolve isso, já fala. João 29, como fala aqui, já falava, quando João viu Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o spoiler. Entendeu? Jesus não tinha nem morrido ainda, mas já apontava, olha o Cordeiro, lembra do Cordeirinho lá da tirinha, do sacrifício, lá de Adão? Que os seus pais falavam. Se cumpriu Jesus. Aí, de repente, o texto aqui, a parte dessa lição de quarta, ela fala muito sobre o texto lá do véu, né, que se rasgou. E interessante, o véu rasga de cima a baixo. E ela fala que não foi nenhum homem que rasgou, foi isso, Deus mesmo que... Deus, é um evento sobrenatural, simbolizando que... O que era o véu? O véu, a gente falou de lugar santo, lugar santíssimo. Se você for procurar na Bíblia, você vai ver como o templo era feito. O lugar santo, onde o sacerdote fazia o sacrifício, né? Ele era separado por esse véu do lugar santíssimo, que era um lugar onde o sacerdote uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo. Né? Aí o povo fazia todo um ritual, né? de limpeza e tal, para chegar nesse dia e dar tudo certo. Tinha que confessar os pecados. Se você estava brigado com outro, você tinha que ir lá pedir perdão. Se eu tivesse xingado ou tivesse dado um calote no João, eu tinha que ir lá pagar minha conta. O negócio era feio. Tinha que estar limpo e tal. Beleza. Só que, olha o contexto. Você falou um negócio que eu achei muito interessante. O negócio era feio. Mas olha o contexto. Quando o véu se rasgou, de repente Jesus hoje, e principalmente quando a gente vai ver lá em 1844, Jesus está no lugar santíssimo, fazendo... ali a expiação dos nossos pecados diretamente, digamos assim. E então significa o quê? Não era pra gente ter mais seriedade pelo momento atual que nós estamos. Que agora é o homem que tá lá vendo. Agora ele já tá realmente lá, né? Então, o homem tá lá só será que é o seu nome que tá passando lá no livro? Misericórdia, Senhor. No livro bom, né? Livro da vida, né? Amém. Vamos pensar no livro bom, né? Mas a questão é justamente essa, que o Evangelho de Jesus ele é tão maravilhoso que quando a gente entende, a gente não consegue ter medo. Né? A gente se sente aliviado e cheio de amor no coração, Sim. Que eu acho que é isso que a transformação do Evangelho na vida da pessoa. Né? Então, nossa, cara, acho que você não botava fé em nada da sua vida e de repente Deus vem dar a vida por você e te preenche... Né? Com a vontade de viver. Esse é o ponto. Uma parada massa que eu achei aqui, na de quinta, já pulando pra de quinta aqui, que é uma pergunta, né? Que tem aqui bem no início da lição já. Como que poderia acontecer se os pecados deles não poderiam ser oficialmente perdoados antes da morte de Jesus? Ou seja, aqui Enoque e Elias, né? Isso, Enoque e Elias. Que foi pro céu. Isso. Fala aqui que Deus perdoou os pecados deles, né? Então, naquela época ali, da antiga aliança, eles não conheciam, digamos, a graça, né? Sim. Eles não sabiam disso. Então, como que foi perdoado? Eles ouviam falar, porque por causa do rito sacrificial. Exatamente. Mas não conheciam a graça. Então, a morte sacrificial de Jesus não deu início à aliança da graça. Ela revelou o seu ápice. Isso. Então, aqui, eu entendi que até na antiga aliança já tem traços da graça. Que é o povo fala que a nova aliança... é a graça. Tanto né? É que eles foram pro céu. Exatamente. E eles eram filhos de Adão pecador. Exatamente. Né? Entendeu? Então, aí você já vê que até na antiga aliança tem os traços da nova. E vale lembrar que eles não morreram e foram pro céu, viu? Eles foram transladados em vida. Isso porque seria negócio, muito bom. Isso é balela. Esse negócio de morrer pro céu, todo mundo ia querer morrer. Ou quer morrer agora, né? Meu filho tá lá nos braços. Mas só que não, hein? Espera que o homem vai voltar. Espera que essa hora tá guardada. Exatamente. Literalmente. Como dirão no Pará, né? O que é seu está guardado. Literalmente. Esse é que é o negócio, né? Então, cara, é fantástico isso. Fantástico. Bem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, que você estava falando sobre, né, a morte de Jesus no ápice e tal. Uma coisa que eu achei interessante dessa parte. Fala assim, tá até grifado aqui na lição. No momento em que Jesus entra por convite na vida de alguém, durante a conversão, seja um momento decisivo ou durante um período mais longo de tempo, a própria vida se torna uma nova criatura. Cara, isso aqui é fantástico. Fecha. Eu acho que acontece na vida de todo mundo, né? É isso que eu falei agora. Por exemplo, nós somos uma casca de nada, né? Com podridão dentro. E, de repente, nós não temos nenhuma perspectiva de nada na vida.
E Deus vem e nos transforma, nos dá uma nova chance de viver eternamente. É por isso que tem muita gente que não entende, por exemplo, cara, nós estamos num momento triste de pandemia, estamos perdendo entes queridos, estamos. Sim. Mas eu já perdi meu pai, sabe, num momento muito duro da minha vida, e muito tempo eu levei para entender que eu, na verdade, em vez de ter ficado triste muitos anos, eu devia ter ficado feliz, cara. Porque assim, meu pai morreu na fé e eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele. Então, quem tá na Berlinda sou eu ainda. Que eu ainda não pode estar fora, né? Se não isso, cuidar. De repente eu, sei lá, não, né? Estamos estudando e firme aqui para nós seguirmos a caminhada, mas quem poderia um dia abrir mão da salvação seria eu, ele já está selado, entendeu? Então isso é fantástico, mas isso só é uma esperança concreta se nós entendermos essa lição. É por isso que a aliança e falar esse contexto histórico é muito importante. E tem tudo a ver, porque quando a gente para pensar, a gente vai pensar lá no... A gente já falou aqui, ó, de contexto histórico, povo de Israel, Deus intervindo no ser humano, Deus criando o ser humano, Deus como mediador de tudo, Deus como criador, Deus como redentor, e o plano de salvação que é a nossa esperança. Esse é o ápice geral do negócio. E eu acho assim que é importante você entender todo o processo histórico. Só que é muito importante você entender que toda essa aliança, ela transborda muito amor. Esse renovo, esse recomeço, quando eu convivo com algumas pessoas que eu vejo uma vida passada e uma nova vida, você fala, cara, como? A gente, com o nosso olhar humano, a gente não pensa assim, Deus vai transformar a vida de alguém. E eu conheço pessoas assim que viviam uma vida no caco, na lama, assim, em questão de drogas, bebidas, prostituição, e que saiu do nível e foi para outro nível e você fala, não, isso aqui não tem como falar que é forças humanas. Então é importante a gente entender o processo histórico, sim, é muito importante. Só que você tem que pegar a lição e resumir e falar o seguinte, Deus me ama. Essa aliança foi feita por mim, pensando em mim, para um novo céu. O céu não quer que o João fique fora. Deus quer que a gente esteja, eu, você, o Paulo, lá no novo Éden, que foi o plano de Deus. Eu penso que hoje Cristo no Santíssimo, ele olha para a gente e pensa, todas as pessoas que já dormiram no Senhor como seu Pai, ele já vê essas pessoas lá no novo céu, na nova terra. Então essa aliança ela tem que encher o nosso coração de amor. Mesmo voltando no passado, um Deus que era meio carrasco e tal, mas tudo apontava um plano de graça, de renovo. E quando essa graça alcança a nossa vida, a gente percebe que há transformação. Porque se a gente for olhar os homens que a gente era no passado, para quem a gente tem se tornado agora e está se tornando cada dia mais, a gente percebe que essa aliança é uma aliança real e que transforma a vida e que salva e que muda quando a gente crê e acredita nela. Amém, sim, né? Amém. Amém. Nossa, isso tem a parte da pergunta, tem uma pergunta aqui na quinta-feira que fala justamente isso. Mas só um adendo, Deus do Antigo Testamento parecia ser mais carrasco, mas quando a gente vai ver realmente o contexto histórico, amoroso. É um Deus de amor, e ele paciente, paciente, muito nossa, paciente. Né? E porque a gente só dá, é o que eu falei, nós fomos condicionados a vermos dessa forma, mas com essa lição, inclusive, eu consegui enxergar de outra maneira. Eu falei, não, mas peraí, Deus sempre foi paciente, sempre tolerava esse tipo de comportamento do ser humano, né? E que não é fácil. Não, claro que não. Fácil. E Deus tentava se fazer presente, porque afinal de contas, é o que eu falei, Deus poderia logo lá no começo ter falado, não, vou fazer um ser humano de novo, fazer uma terra de novo. Não, Deus faz e vem faz uma promessa, e vem morrer, e faz um tabernáculo, e vem viver, e vai buscar o povo escravo, e o povo sempre saindo daqui, saindo dali, escorregando daqui, Deus sempre resgatando. Cara, é fantástico. A pergunta é, o que Hebreus 8:13 revela sobre Jesus? Como você imagina que seria sua vida hoje, em termos de sentido e propósito, se Jesus não tivesse vindo pela primeira vez? Por exemplo, imagina você uma vida em que você pensa assim, eu tenho essa vida aqui e pronto, acabou, é só isso mesmo. Eu acho que eu resumo pelo momento que eu vivi, nessa semana que teve a lua cheia, que ia ter de sangue, só que aqui no Brasil, em alguns lugares, não deu para ver, né? Só fora. Só lua de fumaça. E eu acordei de madrugada e fui ter um momento com Deus, orar. E o apartamento que eu moro tem uma visão muito boa da natureza. E eu gosto muito de falar com Deus. E eu acordei de madrugada e falei, Senhor, não tem como a gente pensar que a gente foi feito para morrer.
e assim, eternamente, morrer e não ter um plano de salvação. Então, quando a gente pega aqui Hebreus e a gente lê, a gente entende que tem sim um propósito por trás de tudo isso. É importante a gente estudar, construir nossas casas, ter nossa vida, só que o nosso maior propósito de vida é a eternidade ao lado de Deus. Isso aqui é muito pouco. O que é 70 anos de vida? Ainda mais para o brasileiro. O brasileiro começa a construir a vida com 50 anos, que ele vai estar ali pagando, acho que é a terceira parcela da casa, né? E aí, logo ele completa os 70, 80 anos de idade e fala, pô, minha vida está findando. Então, a gente percebe que o propósito de Deus é a gente. E o nosso propósito tem que ser Deus, porque isso traz um significado para nós. A gente começa a entender, eu estou aqui só de passagem, eu não vou morrer eternamente, tem outro plano para mim, eu vou viver de uma forma intensa, porque a gente tem uma saudade. Eu gosto muito daquela música do Sérgio Saas, que ele canta falando sobre essa questão de saudade, saudade de alguma coisa com a sua avó. E você pode estar casado, com filho, família, mas você sente sempre um vazio. E ainda mais quando você vai para a natureza. E aí você fala, sexta-feira no pôr do sol, você começa a olhar o pôr do sol e cantar. Ainda mais quem tem família grande. Chega a arrepia. Exatamente. Aquele louvor grande assim, no interior, que é muito bonito. Parece que você já viveu e quer voltar. Você já viveu, né? Sim. Pior que é verdade. Nós acreditamos em encarnação. Nessa acreditamos. Que é como se a gente... Mas a saudade está no nosso DNA. Isso. Uma vez eu vi uma matéria... Nós não somos feitos para ficar aqui e ter só essa 70 anos de sofrimento, que seja 100 anos de sofrimento. É por isso que eu falo para muita gente, cara, nunca troque 100 anos de sofrimento por uma eternidade de vida plena. É uma conta que não fecha. E essa certeza, João, aí da vida eterna, que é a promessa que cremos, né, de que Deus vai nos dar a vida eterna, que Ele já nos deu a vida eterna, né, por meio da sua graça. Então, aqui em 1 João 5, 12 e 13, fala isso. Ó, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, tá muito mais bem claro aqui que o propósito é esse. É que nós tenhamos a vida eterna. Nós não estamos aqui para viver, tipo, morreu, pronto, acabou. Eu até digo, estudando essa lição, quando a gente fala em se perder, eu acho que não é o português não traduz muito bem nesse termo, quando fala, a pessoa se perdeu ou vai perder a salvação. Porque Deus Ele dá tantos meios e tantas ferramentas para você se salvar, que eu acredito o seguinte, você pode abrir mão da sua salvação. Você pode abrir mão da sua salvação. E isso é muito... Escolha, né? Só depende de você agora, né? Porque se você não se comprometer, realmente não tem como, né, cara? E sabe que quando você fala disso, o que eu lembro? Naquela época, quando Moisés foi retirar o povo do Egito, teve o povo de Deus ali, o povo de Israel, que não queria sair do Egito. Teve gente que ficou, inclusive, igual da Babilônia também. Então, isso a gente entende que vai ter pessoas que não vão estar no céu, não porque Deus não quer ou não quisesse que ele estivesse ali, mas porque escolheram não estar. Porque tem gente que, mesmo conhecendo essa verdade, mesmo conhecendo tudo, como Lúcifer, que sabia de tudo, estava no céu, ele entendia, mas ele não quis. Então, salvação é escolha. E a gente tem... Eu particularmente, eu escolho acreditar no novo céu, na nova terra. Não tem como. Às vezes eu olho para o universo, eu gosto muito de observar o universo, e eu penso, cara, existem outras galáxias com muitas luas maior que o nosso. Como que é uma limitação de ser humano, né? Só a gente aqui. Só esse povo pequeno, só o planeta Terra, né? Onde o povo começa lá, porque tem outros planetas que tem ETs e tal. Não, existem outros seres criados. Eu penso que está observando a Terra e percebe assim, se eles pudessem falar para nós uma dica, falava assim, olha seus pequenininhos, lá, não perde a oportunidade, né, de aceitar isso. Então, cara, eu vejo que tudo está à nossa disposição. Deus está aí, Ele coloca à nossa disposição, Ele fala, olha, é isso aqui, pega esse caminho e siga, isso é vida, viver é isso. Tem gente que acha que seguir esse caminho, ser de uma igreja, ser da denominação, seguir a Deus, e se abster de algumas coisas, pensa, não, isso não é viver, mas isso é vida, isso é viver. Isso mentira, pesa principalmente no tradicionalismo, né? No legalista, que vive a lei, arrisca ali. Aí sim ele pensa, cara, eu não vivo, né? Ele segue tanto a risca aquilo lá mas não é assim. Então, se a gente pegar, viver pelo amor de Deus, né, pelo amor de Cristo pela gente, que Ele tem por nós, a lei
torna prazerosa. A gente não segue aquilo para ser um legalista, para ser aquela coisa assim engessada que você não consegue nem viver, que é um peso que era nas isso no suas passado, costas, né? Os que fariseus era era muito exatamente isso. que era no passado. Então, torna prazeroso. E aí você vai pro amor. Sim. E o que eu queria falar aquela hora era a maior mentira de Satanás, a maior mentira moderna é só se vive uma vez. Todo mundo já ouviu essa frase. E muito jovem tem isso na boca, né? E Só ele se vive uma acredita, vez, cara. Esse é o só uma problema. vida, vamos curtir, vamos Porque aproveitar. parece que quanto mais se repete, mais entra na cabeça do jovem que não Porque tem nada dentro. esse é o né? lema que serve pra ele, né? Vai viver só uma vez. Isso é um problema. É o dilema dele. E É. aí ele tenta levar o máximo que ele puder. Porque ele tem isso em mente. Eu não vou ter o Mas, plano da salvação. tipo assim, né? Mas ele eu tem que lembrar aqui, ó. Eu tenho que ter por exemplo, oferece uma droga. Aí ele sabe que, poxa, aquilo pode acabar com a minha vida. Mas eu quero ter essa experiência porque só se vive uma vez. Uma vez. Cara, você não precisa disso, cara. Esse é o ponto. Entendeu? Não se vive uma vez. Pera aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Não se vive uma vez. Se vive de uma vez De uma vez. em Cristo Jesus. Sim. Porque lá você tem vida plena, felicidade e a vida eterna, cara. Que é o principal, né? Pronto, Principal. né? Aí, por exemplo, sexta-feira aqui, já começa essa parte do primeiro parágrafo da lição, dizendo assim: a salvação da raça humana sempre foi objeto de consideração nos concílios do céu. A aliança de misericórdia foi feita antes da fundação do mundo. Ela existiu desde a eternidade e é chamada de aliança eterna. Isso aqui a gente vê também em Apocalipse. Tão certo como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, nunca houve também um momento em que não fosse o prazer da mente eterna manifestar sua graça à humanidade. Olha só, isso é palavras da irmã White. Olha que pensamento profundo, cara. Assim, quando eu vi isso aqui, minha cabeça fez aquela sabe aquela da tia assim que... Faz um monte de ideia. Assim, pensando em muitas coisas. Porque a gente conversava isso com o Christian aqui, ó. Eu vou pegar da próxima vez, semana que vem, se ele não estiver aqui, eu vou desenhar a foto dele e colocar aqui Coloca pra ali. vocês verem. Alô, Christian! É isso aí, Christian tirou umas férias aí nesse final de semana que era feriado. Mas basicamente, sempre vou lembrar dele disso aí. Deus, ele é eterno. E completamente eterno, sempre eterno. Então, ele sempre existiu, ele sempre soube de tudo que vai acontecer. Ele não é ele é atemporal, essa é a palavra que ele fala. Deus é atemporal e é verdade, né? Deus é atemporal. Nós temos esse conceito de tempo, porque nós vivemos 100 anos, não sei o quê, vamos viver eternamente, porque é um meio que Deus usou para nos mostrar, né? O período, falou, Deus teve que definir o tempo, porque senão, em quanto tempo que ia acabar imagina, se não tivesse unidade de medida, né? Que se a árvore da vida tivesse ficado aqui, nós não seríamos eternos, não tinha unidade de medida de tempo. Então o pecado ia ficar quanto tempo? Para sempre. Para sempre. E aí? Aí a coisa ficava ruim. Não é? Mas então Deus vai lá, cria uma nova unidade de medida para o homem chamada tempo. E você já perdeu que já percebeu que tudo está relacionado a tempo para o ser humano? Tudo é tempo. Tudo é tempo. Nessa era moderna a gente fala, eu economizo tempo, eu perco tempo. Eu perco tempo com rede social, Tudo mas eu economizo tempo com é ferramentas tempo. e não sei o quê. Tudo é tempo. Quando você trabalha, você vende tempo. Você vende tempo de vida em prol de dinheiro. Dinheiro compra tempo. Porque muita gente fala, não, agora ele tem dinheiro, ele tem qualidade de vida, ele pode sair, pode arrumar uma namorada, pode casar, porque tudo vai também tempo. Né? Vai ter tempo, né? Então, tempo eu acho que é o carrasco do ser humano. Mas Deus, que é imune ao tempo, ele vai nos dar essa oportunidade de também, né, estarmos nesse novo contexto. Né? Basicamente, se nós abrirmos mão disso, é que nós vamos perder. Né? E uma parte, assim, quando fala que selados para sempre, basicamente quando ele fala assim, está consumado. Isso. Quando Cristo, quem assistiu Paixão de Cristo sabe muito bem isso, e até mesmo na Bíblia, quando ele relata sobre isso, está consumado, estão selados. É basicamente sobre isso, está selado. Porque a gente entende que ele falou assim, olha, acabou, está resumido, o preço foi pago, vocês estão selados para sempre. E agora, quem quiser esse selo, é de graça. Aí Isso. entra a parte que somos salvos pela graça. É de graça. Só que você tem que querer ser selado. Você tem que aceitar. Tem gente que fala assim, não, eu posso fazer... Tem muitas denominações para ele, não, eu posso fazer o que eu quiser, viver da forma que eu acho que é o melhor, que eu já estou salvo. Só que não é bem assim.
Seria muito injusto pessoas que pagaram o preço, que doaram uma vida, né? Quando a gente vê a trajetória de Moisés e grandes outros homens da fé que tiveram ali, que entenderam, pagaram o preço por essa verdade, e aí eu levo uma vida aqui de qualquer forma, sem compromisso, sem entender, sem buscar, sem tirar algumas coisas que não agrega no meu crescimento, na minha caminhada com Deus, e aí eu falo, não, eu sou salvo de qualquer forma. E aí Deus te leva para o céu, né? Maria vai com as outras, leva só no bonde ali. E aí você chega naquele ambiente que você não está acostumado, você não vivenciou, você não internalizou isso, e aí você começa a falar assim, eu não quero estar aqui. Porque a gente tem que lembrar que lá não vai ter pessoas que são robôs, que vão ficar ali, opa, adoremos a Deus, cantemos, e porque os anjinhos com as harpas em né? cima de uma nuvem. Não, você vai ser você. Ele levava todo mundo. Obrigado. Vai ser você. Então, você vai chegar naquele ambiente, se você não quer aquilo, se sua mente não foi projetada para aquilo, se você não começou a viver isso aqui na Terra, aquilo não vai te fazer bem. O céu, ele se tornou algo que incomodava Lúcifer. E é por isso que ele se tornou quem ele se tornou. Então, entende o porquê que é importante a graça, mas lá não vai ter alguém que não queira estar lá? Então, eu preciso entender e ser selado. Eu quero ser selado. Eu quero essa eternidade. Eu quero ser salvo. Porque Deus ele não vai forçar. Porque imagina o Paulo ir. Aí o Paulo, não, mas eu queria estar na terra. Eu queria estar aqui. Não, mas lá tá tão bom, né? Lá tá tão bom, lá eu podia fazer isso. Consegue entender? Então, quando a gente vê essa questão do livre-arbítrio e tal, a gente entende que um Deus é um Deus que ele dá espaço, trabalhou com o tempo, desde lá do Velho Testamento até hoje nós, a nossa geração, com indicativos, apontando, veio a confirmação e aconteceu. Agora é o momento de entrega, que é a parte mais importante. A gente sabe, eu preciso me entregar. Só que eu tenho que ter consciência de onde eu estou indo, para onde eu estou indo. Para que eu esteja lá completo e falar assim, valeu a pena a caminhada. É verdade. Cara, a gente já está aí nos minutos finais. Eu queria perguntar, e cada um respondesse com as suas considerações finais, essa indagação, que é você, João, que é o nosso convidado aqui, que tem o privilégio de ser o primeiro a responder. Privilégio, né? Pode falar. Cara, para você, qual seria o motivo principal de você querer estar no céu? Cara, não ter que despedir mais as pessoas. Eu acho que quando a gente está naquele ambiente ali, vamos focar na Sexta Jovem, né? Aquele momento que a gente está ali cantando, louvando, vendo pessoas, todo mundo sorrindo. Agora não pode abraçar, mas a gente lembra dos acampamentos, é como se fosse um pedacinho do céu. Então, eu sou muito ruim com despedidas, despedir das pessoas, falar, olha, até a Deus talvez não vai ver mais ou algo do tipo. Então, eu acho que a eternidade vai ser boa por causa disso. A gente não perder mais as pessoas que a gente ama. A gente poder falar assim, agora é para sempre. Não é até mais e tal, né? É para sempre, a eternidade. Então, eu acho que, para mim, o mais importante é isso, é poder estar com as pessoas e nunca mais ter que ter despedidas. Eu sigo o mesmo raciocínio do João aí, que principalmente nessa época agora do Covid, né, cara, que a gente tá perdendo tanta gente assim, querida, que a gente pensa que nunca imaginei que essa pessoa ia morrer tão rápido assim, né? De pessoas jovens, idosas, a gente tá perdendo muita gente. Eu, inclusive, perdi meu pai, eu tinha uns 16 anos, 15 anos. Então, não perder as pessoas nesse sentido, de você estar sempre ali do lado da pessoa. Isso é gratificante demais, cara. A gente sonha com isso todos os dias. Imagina, você tá sempre, vai estar sempre ao lado da sua mãe, sempre ao lado do seu pai, né? Da sua família, seus amigos que você mais gosta. Isso é gratificante. Isso já basta para você falar, eu quero estar ali na vida eterna, porque já é uma motivação gigantesca, né? Então... Cara, há muito tempo, eu sou muito de ficar filosofando e pensando. E muito tempo na minha vida, em algum tempo eu pensei, cara, tudo bem, o ser humano por si só, ele tem um sentimento de descontentamento. Será que chegar lá no céu, vou viver 1000, vou viver 2000, vou viver 3000, vou viver 1 milhão de repente, e será que vai ter um momento que eu vou começar a ficar entediado da vida? Porque você já parou para pensar que na Terra, muitas vezes o céu é passado para nós como algo entediante? Sim. Porque, vai viver para sempre, e aí qual o seu objetivo na vida? É porque a gente sempre tá aqui querendo alcançar algo, né? Isso. Aí fala, não, lá você não vai precisar trabalhar, nem fazer faculdade, nem ter reconhecimento, nem ostentar nas redes sociais, e nem ganhar dinheiro, e nem questões amorosas, porque somente vai estar voltado em outra coisa, assim, né? Misericórdia. Assim, questões amorosas que eu digo, paixão, de eu vou
namorar com uma, namorar com ou sei lá, que isso é o que o mundo prega, né? É. Tá, esse tipo de experiência que eu nem recomendo, por sinal. É. Mas, e aí? O que a gente vai fazer? E eu fiquei pensando, cara, tudo isso é válido. Todo esse sentimento que nós temos de medo e perda, principalmente medo de perder, ele é válido. Mas eu creio que o foco principal do céu está aqui nessa parte de sexta-feira da lição, que é o plano da redenção de Cristo. Cara, imagina, todos os dias eu tentar entender um pouco mais sobre o amor de Deus, que na verdade é algo que a gente já deve começar a fazer aqui na Terra, e tentar entender um pouco mais sobre o amor de Jesus. E isso é o que nos transforma, isso é o que nos dá vida, isso é que traz para nós esse sentimento de vivermos em plenitude de felicidade e compartilharmos com os outros. Sim. Esse é o ponto. Sim. Porque no final das contas você pensa, não, vou trabalhar, vou ficar rico e tal. Beleza, enquanto você está ocupado com aquilo ali, só que o dia que você ficar rico realmente, e aí? Aí é onde bate aquela, cara... Será que você tá realmente realizado com a sua vida? E é o que a gente vê, muitas pessoas hoje. muito ricas, suicidando, Sim. depressiva, ansiosa. Por quê? Porque o ser humano, ele chega lá, ele tem e fala assim, isso aqui é comum. eu vou fazer 300 doutorados fora, não sei o que, quando termina. Porque muita coisa que a gente faz não é pra gente, é pra falar pro outro que eu sou melhor que você. Exatamente. Ou então Entendeu? você... Tinha uma história do pote de ouro no final do arco-íris, não sei se você já viu essa alegoria, que diz que tinha um pote de ouro no final do arco-íris e um cidadão lá, ele sempre... o sonho dele era encontrar. E ele passou a vida inteira, largou família, largou amigos, saiu da cidade, rodou o mundo. E quando ele estava velho, ele encontrou o pote de ouro. E aí ele ficou feliz por uns minutos. Encontrei. Tinha um agricultor com a família dele lá perto. E ele falou assim, aí o cara se espantou e falou assim, o que foi que você encontrou? Encontrei, a minha vida inteira sempre quis encontrar esse pote de ouro. Agora eu estou realizado. Será? Aí ele olha pra ele, aí ele cai na realidade, olha pra ele, olha o cara trabalhando lá no sol quente, mas ele tá com a família, ele, sabe, os filhos, e ele tá velho e ele não tem nem capacidade de sair dali com o tal do pote de ouro. É a realidade do mundo ou não? Correr Então, cara, correr atrás do vento. esse é o ponto, esse é o ponto, correr atrás do vento. Mas não precisa ser assim, porque essa lição, a aliança, é uma aliança de amor, a aliança eterna é de amor. E se nós pararmos para refletir no amor de Cristo, o amor de Deus por nós, doador da vida, e que nos resgata, e que faz todo o esforço divino, descomunal para nos salvar. Se nós tentarmos, entendermos, a cada dia nós vamos viver o resto, se é que podemos dizer assim, mas a nossa vida do limite que tende ao infinito, vamos matematicamente que é melhor definido, quem tem medo de infinito aí da engenharia. Então, vamos viver a nossa vida que tende ao mais infinito para tentarmos entender o amor de Cristo. E, cara, eu acredito que talvez a gente ainda, né? Será que a gente vai conseguir entender um dia completamente? Não, eu acho que é por isso que fala, o Espírito VC fala sobre isso, que é o convívio diário. Você vai, o compartilhamento, Cristo vai ensinar, e tem muita coisa, o universo é muito grande. Então, quem acha que a gente vai ficar num lugar ali parado, limitado... Tocando harpinha? Trocando aquela harpa, aquele povo tudo de branco, né? Aquele povo sentado debaixo de uma árvore, sentado ali o dia inteiro sem o que fazer. Cara, Adão cultivava o jardim. Tem serviço, sim. Você vai trabalhar, você vai ter o que fazer. O universo é muito grande. Só de me falar que deve ficar deitado, da ansiedade, não. Logo Imagina Será que ela vai ter mesa de som, Paulo? Aí vai ter um imagina quem é hiperativo igual eu, fala assim, lá no céu, fala, Senhor, não dá pra ficar parado, que minha cabeça não para. Então, se vamos conhecer o universo, vamos pros mundos que não caíram, vamos conhecer todo mundo, vamos conversar. Cara, a eternidade acho que vai ser pequena pra tanta coisa pro ser humano entender. Então, eu acho que é só, tipo assim, um pinguinho muito curto de uma proporção muito grande que tem. E que vai ser incrível. E que a gente não fique fora. Amém. Fique fora. Amém. É isso. Para finalizar aqui, antes da nossa oração final, tem um ensinamento aqui na lição de sexta que fala o que a gente deve fazer para ganhar, né? A galera. Então, fala aqui, ó, Cristo crucificado. Falem, orem e cantem sobre esse tema, e ele quebrantará e conquistará os corações. Esse é o poder e sabedoria de Deus para acolher pessoas para Cristo. Frases formais e estereotipadas apresentarão a apresentação de assuntos meramente argumentativos produzirão poucos benefícios. Então, é isso aí. Não adianta provar por A mais B matematicamente a salvação.
Cara, Esse é o Cristo, é a crucificação de Cristo, é o amor de Cristo, é o amor de Deus por nós, que entregou o Filho dele na cruz para poder salvar a gente. Entendeu? Então é isso que salva, é isso que a gente ganha a galera. Que é a questão da graça, é isso aí. Exatamente. É o reconhecimento, não Aliança, as coisas que você graça, faz, a aliança. esperança. Não é o que você deixa de fazer ou o que você faz, mas é entender que é o amor. Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho, pagou o preço, independente do que a gente fez lá no início, né, de todo um processo histórico. Então, isso não tem como. É amor, cara. É amor que transforma. Não adianta falar com eloquência, não adianta falar bonito, ter uma oratória muito organizada, se o embasamento dela não seja o amor, a parte principal, que é o que salva. Você vê que Cristo, às vezes eu vejo algumas matérias, o pessoal fora do Brasil fazendo missão, lugar simples, uma igrejinha, às vezes só uma lona, né? E as pessoas ali entregue, passando fome, mas entregadas ali de corpo e alma. E às vezes a gente vê congregações completas de tudo e as pessoas tão distantes da presença de Deus, porque não entendeu que é amor. Não é eu ficar julgando quem pecou mais ou quem deixa de pecar, se fulano vive saindo fora da igreja, não. Deus me ama, eu sou o maior pecador e eu entendo que, da mesma forma que Ele ama, me perdoa, Ele também ama o Paulo, ama você, então todos nós. Quando a gente pega o amor, a gente entende o amor pra gente, a gente vive uma religião mais saudável, que é igual o cristianismo puro e simples fala, você vive de uma forma mais suave, porque Cristo foi assim. Por isso que quando Ele veio, os fariseus não entendeu. Ele não condena, a gente passou Maria Madalena ali, tal pecado, e Ele foi lá e perdoou, porque Ele levava com leveza. Era amor, era perdão, salvação, é a eternidade, isso aqui é só um momento. O que você fez hoje não define quem você vai ser amanhã. Imagina se a gente fosse aquele molequinho lá do início de 5, 6, 7 anos de idade. Né? Misericórdia. Misericórdia, né? Eu queria que você deixasse, você que é um líder influente de jovens em toda Goiânia e os confins. Amigo. Tá, quero que você deixe a sua mensagem para esses jovens tutelados a respeito dessa lição e o que a gente conversou hoje. Eu tenho quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Vou tentar resumir. Para essa câmera aqui. Para essa, né? Quando eu conheci a igreja, eu falei assim, Senhor, eu com 13, 14 anos eu entrei na igreja. Eu falei, Pai, eu não quero... eu fui criado numa família católica. Eu falei assim, eu quero ser um jovem que vive isso de forma intensa. E aí meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, minha mãe foi embora para São Paulo, fiquei no Tocantins com um tio meu, e aí eu fui morar numa casa de prostituição, não fui ser prostituto, entende? A minha tia era dona desse lugar, até hoje ela mexe com isso. E aí eu vivia no meio daquilo, não tinha fé nem nada, e eu falava, cara, isso não é vida. Prostituição, drogas e N coisas. E aí eu conheci a verdade em 2004, 2005 eu vim para Goiânia, vou tentar resumir aqui, porque é bem longo. E eu vim para Goiânia já conhecendo essa verdade, e aí vim morar na casa desse primo meu, que era filho dessa tia minha. E cheguei, ele era traficante. E eu pensei, eu estava me libertando de uma coisa e vim para uma coisa pior. E eu falei, e agora? Eu não posso voltar. E aí foi quando eu conheci a igreja do bairro São Francisco, e eu lembro que eu estava ali só uma sacolinha com a muda de roupa, e a fé e a esperança, vou guardar o sábado. E eu falei assim, eu não vou duvidar. Imagina um menino de 15 anos numa cidade sem conhecer ninguém. Conheci os irmãos meio que me adotaram. Então, eu resumi minha vida e toda a minha caminhada. Eu sou louco pela igreja, cara, pela obra, pela missão. Então, o recado que eu dou e o apelo vale a pena. Deus, ele transformou minha vida assim, de uma forma que eu falo assim, cara, onde eu estava, quem eu fui, aonde eu me encontrei, só que eu não deixei isso me rotular e falar, não, eu nasci nessa família, eu vou ficar ali para sempre. Eu quero mudar. Então, eu falo o seguinte, seja louco por Deus. Entra de cabeça, viva a missão, largue tudo, amizade, coisa, trabalho, seja o que for por Deus, porque vale a pena. Eu larguei tudo naquela época. Eu falei assim, eu vou embora, vou sair desse lugar aqui vou morar ali, nem que seja debaixo do viaduto. E fui morar num lugar onde os irmãos me mantinham, me davam cesta básica, e eu vi o cuidado de Deus. E é bem grande, depois eu conto esse testemunho com mais tempo. A gente tem um outro podcast que... aí eu vou contar os detalhes. E o que eu falo, assim, se você tem pensado em desistir, não desista. Continue firme, vale a pena ser fiel, vale a pena ser um jovem diferente, pagar o preço, às vezes ser perseguido, às vezes as pessoas não te entender, mas você tem que ir por aquilo que queima no seu coração, que é a missão, que é a fé, que é o que queima no meu coração. Amém. Então eu falo, vale a pena, largue o que tem que largar, deixe o que tem que deixar e entre de cabeça nessa fé e viva a experiência da fé, Amém. Do amor e da aceitação. Acho que isso é a parte fundamental. Fantástico, a gente vê bastante isso também aqui no Aurora, né? Aquela série que o pastor está fazendo de testemunhos ali. Fantástico. Bem legal. E eu quero orar com você que está assistindo o podcast, nós aqui, para nós pedirmos a unção do Espírito Santo na nossa vida. Pai,
muito obrigado pela oportunidade que nós temos de chamarmos o Senhor, Deus soberano, Criador de todas as coisas, de Pai, por o Senhor ter nos dado vida e nos recomprado do pecado, Pai, por sua vida. Obrigado pela vida do João, que está aqui hoje, Senhor. pelo ministério dele. E eu peço que o Senhor abençoe, que seu Santo Espírito esteja com ele e esteja também conosco, para que nós possamos refletir o seu caráter, Pai. Estarmos sempre ligados à videira do Senhor, à sua fonte de bondade, de amor, e que assim nós possamos trilhar esse caminho, Senhor, para o céu, para juntos um dia nós nos encontrarmos lá, felizes, Amém. sem esse sentimento aqui dessa terra de incerteza, Pai. Amém, Senhor. Mas mesmo com o sentimento de incertezas gerais, nós temos o sentimento da certeza da salvação em Ti. Amém. E eu te agradeço por isso. Amém, Senhor. Te peço as bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Esse foi mais um Sim. Pode Crer Podcast. Esse Pode Crer Podcast. Tá ali o Paulo, que é menino bruto, com os olhinhos cheios d'água. Eu também tô aqui me segurando. É isso aí. Pode crer? Isso aí. Pode crer. Pode crer. Bênção.